E vamos falar do chororô ainda, né? Do Palmeiras, do Atlético, dos Atléticos, né? Tem o chororô do Atlético Paranaense também, que o STJD deu razão ao Flamengo na polêmica com o Atlético Paranaense. A gente teve outras coisas pra gente falar esses dias, acabou que a gente não trouxe isso aqui, né? Que foi jogo do Flamengo, a goleada ontem, então agora a gente pode estar falando. Né? Anteontem a goleada, né? Goleada no sábado. O Flamengo jogou no sábado e no domingo a gente teve o Atlético Mineiro perdendo 3-0, o São Paulo perdendo também para o próprio Atlético Paranaense. Mas após o jogo da Copa do Brasil, né, o STJD deu razão ao Flamengo. Então, olha só, interessante a gente trazer isso aqui, que o Superior Tribunal de Justiça Desportivo deu razão ao Flamengo e arquivou a iniciativa do Atlético Paranaense. Segundo o tribunal, qualquer alteração na decisão do árbitro ia ferir o artigo 58B do CBJD, já que ambos os lances foram observados pelo árbitro e que avaliou serem passíveis de cartão amarelo. Na notícia de infração, o Atlético pedia a punição dos dois atletas por conduta violenta e ainda pedia a punição ao Flamengo. Segundo o jornalista Diogo Dantas, a medida dos curitibanos não foi bem recebida no Flamengo, né? E o Flamengo viu o movimento como uma heresia jurídica. Para os dirigentes cariocas só caberia denúncia, segundo o clube, caso o árbitro não tivesse visto a jogada, o que não aconteceu. Apesar de toda a briga nos bastidores, os dois clubes vão decidir aí a vaga nas semifinais da Copa do Brasil no dia 17 de agosto, tá? Mas que vergonha, né? É um chororô esses Atléticos, o Palmeiras, mas é muito chororô. Tentam todas as artimanhas para derrubar o malvadão que tá chegando com tudo aí. O Flamengo que tem as metas aí para esse ano, olha, no Brasileirão, né? O Flamengo que tá com 33 pontos. A meta é terminar pelo menos no segundo lugar. Tá? O Flamengo está ali brigando, né? Posição ocupada hoje pelo Corinthians. Na Copa do Brasil, a meta do Flamengo é chegar no mínimo na semifinal, tá? Para isso o Flamengo precisa vencer o Atlético Paranaense ou empatar e vencer nos pênaltis. Copa Libertadores, a meta do Flamengo também é chegar no mínimo à semifinal da Libertadores, tá? E aí tem que passar pelo Corinthians. Então falta pouco para o Flamengo conseguir bater as suas metas financeiras, né? Óbvio que tem o ganho desportivo, mas financeiro o Flamengo quer chegar nessas fases aí e o Flamengo também espera chegar em segundo lugar no Brasileiro, mas óbvio que a gente espera ser campeão brasileiro. E vamos falar aqui agora do Vitor Hugo e da garotada do Flamengo, do Lázaro. É importante a gente estar falando disso, né, gente? Eu acho que quanto mais a gente falar dessa garotada, melhor. Né? Eles estão dando conta do recado. O Dorival, a informação que a gente tem é que o Dorival está otimista, inclusive, para estar girando o elenco, rodando o elenco, que o Flamengo tem dois times e que a garotada dá muita conta do recado. Agora, como joga a bola o Vitor Hugo, né? Inclusive, a gente teve o Renato Maurício Prado, né? O jornalista, elogiando demais, falando que o Vitor Hugo deu um show. Vou passar para vocês aqui, ó. Que exibição primorosa do Vitor Hugo. Dorival encontrou a posição perfeita para ele, acabou sendo o volante que se aproxima mais do ataque. O box to box, que beleza. Foi um show de bola, fez gol, deu passe para outros, criou uma série de oportunidades e foi a grande notícia do Flamengo. Passa a ser o substituto ideal para o Arrascaeta, encostando nos atacantes. Ele jogou muito. Pois é, que loucura. O Flamengo consegue encontrar o substituto do Arrascaeta na base. Que beleza o Vitor Hugo, gente. Ele é muito acima da média, não vai durar muito aqui no Brasil. Fiquei impressionado como ele jogou bem como armador, armou a maior parte das jogadas do Flamengo, além de fazer o gol com muita categoria, mata a bola, dá drible de corpo no zagueiro e concluiu com muita categoria por cima do goleiro. Verdade, esse menino vai embora já já e vai deixar uma grana preta para o Flamengo. É jogador para mais de 20 milhões de euros, tá? Grandíssimo jogador. Concordo, mas eu acho que dá para vender por mais e não venderia, tentaria não vender, né? Tentaria não vender. Horrível, né? A gente tem que pensar que de repente tem que vender. O André Rocha também falou que o Vitor Hugo fez hoje, a arrancada do primeiro gol, depois o passe para o gol do Lázaro, que o Lázaro perde, né? Depois recebe, domina, dá um totó sobre o goleiro. Foi um show de bola no primeiro tempo. Não errou tomada de decisão, vinha buscar no meio, caiu na direita, na esquerda. O Vitor Hugo foi quem fez a diferença no primeiro tempo. Desarticulou totalmente a marcação do Atlético. Que garoto bom de bola, gente.
Se o Arrascaeta, o André Rocha continua, se o Arrascaeta se machuca ou é convocado, o Vitor Hugo tem potencial de sobra. Ele desequilibrou e fez muita diferença em uma vitória importante, porque o Dorival botou o time reserva e o Flamengo completou os 12 pontos nos jogos acessíveis que tinha. E eram importantíssimos, pena que os outros adversários estão ganhando por um golzinho de diferença, né, com erro de arbitragem e tudo mais, mas o Flamengo tá lá brigando para chegar e tirando essa pressão que colocam na arbitragem e com essa molecada que o Flamengo tá, a gente vai conseguir se Deus quiser. Tivemos aí também o Marcos Braz elogiando, né, as novas contratações. O Pulgar é um jogador experiente, um jogador de seleção chilena, foi campeão da Copa América, mais de 200 jogos da Liga Italiana. A gente está muito satisfeito e muito esperançoso do que ele pode fazer aqui no Flamengo. Então ainda tem mais jogador para estrear no Flamengo. O Varela é um jogador que jogou na Copa do Mundo, jogador que disputou na carreira campeonatos muito concorridos, duríssimos, e nós tivemos a felicidade de trazê-lo. Ambos jogadores com 28, 29 anos, que hoje é uma idade que está chegando no ápice da carreira. Ou está no ápice da carreira ou muito perto do ápice da carreira. Estamos felizes com essas contratações. O Flamengo, então, podendo aí ter sucesso mais uma vez numa janela, né, com grandes contratações, e a gente na expectativa desse ano que pode ser ainda melhor, né? O Flamengo que infelizmente não pode usar essas novas contratações na Copa do Brasil, só o Cebolinha e o Vidal, mas pode utilizar no Brasileiro e pode utilizar na próxima fase, se o Flamengo passar, né? O Flamengo conseguiu botar o Pulgar na Libertadores, mas se passar para a próxima fase ainda consegue colocar o Varela e mais os dois outros que pode contratar, que a gente está na pauta aí, o Oscar, né? E o Diego Rossi não, o Brian Rodrigues, né? Também uruguaio, que está no Los Angeles FC. Eu recebi aqui uma mensagem de um amigo, torcedor do Flamengo, Marcelo Vidal, inclusive está feliz da vida, que está personalizando as camisas do Flamengo agora com o nome Vidal, né? Agora melhor ainda, né, Vidal? Ele mandou o seguinte: alerta grave. A diretoria do Palmeiras e o treinador cobram a CBF e a arbitragem, mas cobram logo na partida que o VAR funcionou para o Palmeiras, expulsando o atleta do Ceará em lance que já aconteceu entre Fernandinho e Felipe Luiz. E ainda, o árbitro não marcou o pênalti que daria empate ou, quem sabe, mudaria a história da partida e o Ceará tivesse chance de sair com a vitória. A diretoria quer inverter toda uma situação cobrando respeito e ética. Mas ética assim, trapaceando, ou tudo não será medo de quem vem jogando bonito e subindo igual foguete? Pois é. Só que não adianta só isso, né? Se o Palmeiras começa a fazer exatamente o que o Atlético Mineiro fazia no passado, Vidal. A sua reclamação, ela é interessante, mas o Palmeiras começa a fazer exatamente o que o Atlético Mineiro fazia no passado, e o Atlético conseguiu ser campeão. O Atlético era o rei das notas de repúdio, reclamava de tudo, né? Inclusive foi zoado pelo Internacional ontem, né? Eu vou falar sobre isso aqui. É interessante a gente falar. O Vidal tá falando também, inclusive matéria, né, do GE, da Central do Apito, mostrando que a Fernanda Colombo vê pênalti de Gustavo Gomes em Mendoza, aos 48 do primeiro tempo. Então são fatores como esse, né, da gente ver o Palmeiras ainda reclamando, mesmo quando na verdade não tinha por que reclamar, é que a gente percebe que eles estão tentando levar, né, na base da pressão, igual que o Galo fez ano passado.